Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que estejam todos na santa paz, que Deus o tenha os guardado com muita saúde, juntamente com seus familiares, ok? Então, nessa tarde, nós estamos de volta para darmos continuidade ao nosso assunto da semana passada, que tem como título: O que é mesmo a ajuda de Deus? Certo? Então, nós vamos continuar essa aula, hoje. E só recapitulando o que a gente viu para trás, um pouquinho dela. Nós vimos, principalmente na frase de abertura de Isaías 40:31, que diz da seguinte forma: os que põem sua esperança em Deus renovam suas forças, Ou seja, quando nós nos dispomos, a confiar, a colocar realmente as nossas esperanças na mão dele, ele estende as suas mãos para nos abençoar, para nos ajudar naquilo que nós realmente precisamos e quando pedimos realmente, quando fazemos, melhor dizendo, essa petição com o coração, com fé, com alegria, na certeza de que vamos responder, porque realmente ele sempre está pronto para nos ajudar, nos atender, nos ouvir. Ok? Então a gente começa hoje no seguinte parágrafo. A relação com Deus é um vai e vem, uma parceria na qual Deus ajuda e a pessoa responde com alguma ação ou atitude que transforma a realidade. Mesmo para os que creem, Deus não precisa ser um mágico de plantão, esperando que a gente diga as palavras certas para os milagres acontecerem. Religião não deve ser vista como uma caderneta de poupança da sorte. Trata-se de uma aliança para construir, com a ajuda de Deus, um mundo melhor. O primeiro parágrafo nos fala que a nossa relação com Deus é um vai e vem. É uma parceria na certa, na qual Deus está sempre ao nosso lado, nos ajudando, suprindo as nossas necessidades, naquilo que nós realmente necessitamos. Essa relação com Deus, como diz, ela é um vai e vem. Da seguinte forma, Deus nunca nos abandona, Nós é que às vezes nos afastamos, deixamos, esquecemos, por algum momento, mas que Ele está sempre presente. E fez lembrar essa passagem, na cura daqueles 10 leprosos, onde Jesus passa ali, faz esse milagre, acontecer, e que alguns deles, dos 10, somente um agradece pelo milagre recebido. Então, da mesma forma, Deus é nosso parceiro sempre, está sempre ao nosso lado. Ele faz, aquilo que nós necessitamos e muitas das vezes nós nem reconhecemos, nem somos gratos, nem agradecemos pelo que recebemos. Então, como diz o próprio texto, a pessoa responde com alguma ação ou atitude que transforma a realidade. Quando Deus nos ajuda, quando Ele nos dá essa graça, a qual a gente pede, a qual a gente espera, nós retribuímos de uma outra forma. Da forma que deveríamos retribuir seria mostrando, a nossa atitude de gratidão e ajudando realmente também aqueles que estão próximos e que necessitam da nossa ajuda. Quando recebemos, também repassamos. E isso é bem interessante, Então a figura ela mostra, algumas pessoas fazendo um trabalho, de ajuda, alguém fazendo uma leitura para uma criança, tudo indica, para no momento de dormir, como nos entendemos, a mensagem. A outra é alguém servindo, um rapaz, servindo. Nós observamos aí que ele está com um uniforme,
faz algum trabalho interessante, né, e ao mesmo tempo servir, ajuda a servir e também ele é servido, certo? No próximo parágrafo, esperando que a gente diga as palavras certas para os milagres acontecerem, religião não deve ser vista como uma caderneta de poupança da sorte. Trata-se de uma aliança para construir com a ajuda de Deus um mundo melhor. Para nós recebermos algo da parte do nosso Deus, nós não precisamos realmente pagar por isso, né? Nós não precisamos de depositar nenhuma quantidade em lugar nenhum, como a gente observa que isso acontece. E o parágrafo fala que trata-se de uma aliança a construir com a ajuda de Deus um mundo melhor, ou seja, quando Deus nos disponibiliza a nos ajudar, Ele não pede nada em troca. Para isso, para que nós possamos receber essa ajuda, Ele já pagou até um alto preço, que foi dando a sua própria vida, né, para salvar as nossas. Então, Deus ele faz tudo para a gente, sem nós pagarmos nada por isso, certo? Próximo ponto. Muita gente, porém, transfere a relação para Deus, com Deus. Muita gente transfere para a relação com Deus uma atitude de compra de favores, na qual a oração e os atos de fé funcionam como moeda. É comum, inclusive, justificar tal atitude com textos bíblicos que registram promessas de Deus ao povo que se mantém fiel. Nada de moedas, né, em troca do que Deus tem a fazer por nós. Ele só quer uma coisa de cada um de nós, que sejamos fiel, que nos mantemos fiel, né, a Ele principalmente. E essa promessa que a qual fala no texto, nós temos essa promessa da parte do nosso Deus, de sermos abençoados, de recebermos realmente o que pedimos, né, através das nossas petições, das nossas orações. Quando a gente pede com fé, recebe. E quando estamos, né, realmente sendo fiel para com Deus. E às vezes recebemos mesmo não sendo fiel, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Ele não olha para o nosso lado humano, né? Para o nosso lado de fraqueza. Deus nos concede aquilo que desejamos. Não é porque merecemos, né? Não é porque pagamos um alto preço por isso, mas sim é pela misericórdia, é pela sua bondade que Ele nos concede, né? É pelo seu amor. O seu amor é imenso, que não olha as nossas falhas, não olha os nossos defeitos, não olha a nossa infidelidade. Deus é tão maravilhoso que nos concede tudo o que pedimos, mesmo da forma, mesmo tendo uma vida, né, de infidelidade para com Ele. Ele não olha esse lado do ser humano. Ele olha o amor acima de tudo, né? O amor acima de tudo é o que fala mais alto sobre nós, dele conosco. No entanto, a Bíblia é bem diferente de um manual de mágica. Nosso próximo parágrafo. A Bíblia está cheia, sim, de belas promessas de Deus. Lá se diz que se o povo cumprir sua aliança com Deus, tudo irá bem. Mas isso é uma orientação de vida, é uma educação para a vida melhor na caridade, na justiça, na fraternidade. Ou seja, né? As promessas de Deus para conosco é de ter uma vida melhor, é de vivermos bem, tanto em fraternidade, né? Tanto em harmonia, tanto em relação às nossas companhias, em relação a tudo que está ao nosso redor. Quando ele diz que a Bíblia está cheia de belas promessas de Deus, Deus ele proporciona para a gente o melhor. Ele não olha as circunstâncias, né? Ele não olha o tipo de pessoas que somos, ele quer apenas que a gente vive, ou que vivamos, né? Em caridade, em fraternidade, em amor. Tudo isso são orientações que eles nos dão para viver uma vida harmônica uns com os outros.
para viver uma vida feliz uns com os outros, né? Então, respeitando, amando, isso que Deus quer da nossa parte, ajudando aqueles que necessitam, dizendo não à violência, né? Então, tudo isso são coisas que agradam a Ele e como forma de retribuir aquilo que recebemos é o que deveríamos fazer, né, da nossa parte. Cumprir a aliança é organizar a vida do jeito como Deus quer. A Bíblia quer dizer que, eliminando o pecado e suas consequências, o mundo se torna um lugar feliz. E não é verdade? Ele faz a seguinte pergunta, né? Claro que sim. No lugar onde se tem paz, no lugar onde se elimina as coisas ruins, é claro que nós vamos viver felizes. É claro que nós vamos ter um mundo melhor, onde as pessoas se amarem mais, onde o pecado, como fala o próprio texto, ele é a consequência de tornar um lugar, ou seja, o mundo se torna um lugar feliz quando se elimina o pecado, ou seja, quando deixamos de fazer algo que desagrada a Deus, que nos afasta dele, né? Então, nesse caso, é tudo que ele quer. É que nós não praticamos realmente aquilo que venha nos afastar dele. Porque somente o pecado, meus queridos, é o que nos afasta de Deus. Então, ele entristece quando a gente faz algo que Deus agrada. E mesmo assim, ele não nos abandona, né? Mesmo assim, ele está conosco todos os dias. No próximo parágrafo diz o seguinte: isso pode acontecer também na vida pessoal de cada um. Imagine um chefe de família que vive bêbado, que gasta o pouco dinheiro que tem em farras, que deixa a família desamparada. Se essa pessoa encontra uma motivação religiosa, abandona os vícios e se comporta de modo a inspirar mais confiança, é bem provável que sua vida melhore. E Deus não vai precisar mandar bênçãos especiais para isso. A grande bênção já foi dada pela mudança de vida da pessoa. As nossas escolhas, gente, somos nós que fazemos, é claro, né? Deus nos deixou o livre-arbítrio. Ele não quer que façamos. Porém, ele deixa a escolha para todos nós. No momento em que ele deixa essa escolha, nós somos responsáveis por aquilo que escolhemos, né, para viver, para a nossa vida. Então, ele cita esse exemplo, né, do chefe de família, por exemplo, que vive bêbado, que deixa faltar a manutenção na sua casa, que não cuida da sua família, né, deixa a mesma desamparada. Isso é uma consequência que ele escolheu. É algo que ele escolheu, né? Depende dele para mudar. Aquilo que nós podemos fazer para mudar em nossas vidas, Deus não vai se manifestar de forma invasiva. Ele não vai chegar e tirar isso de você da forma dele, entendeu? Você que vai procurar fazer a sua parte. Assim como você foi livre para escolher, você também vai ter essa liberdade para deixá-lo. Então ele cita que quando eles decidem, né, deixar a bebida e ter um outro comportamento, passar por uma mudança, né, que isso vai depender muito dele, então Deus vai precisar o que somente? Só abençoar mais e mais, porque a escolha ele já fez, ok? Então as nossas escolhas, viver bem, somos nós que decidimos. Nesse momento somos nós que decidimos, né? São escolhas que nós mesmos é quem fazemos. Então, o mundo também tem vícios, tem seus vícios. Ambição, desrespeito à vida, desigualdade. Se a gente substitui isso pela lei de Deus, a vida melhora. Olha só, se nós substituirmos, né, o que a gente acabou de ver, ambição, desrespeito à vida, desigualdade, se a gente praticar realmente algo de bom, se nós mudarmos as nossas atitudes, nós teremos vida melhor. E isso Deus nos concede a partir do momento em que nós decidimos tomar essas decisões.
Existe uma outra questão muito importante. Será que Deus poderia aprovar, né, recompensar egoísmo, comportamento interesseiro, indiferença pelo bem dos outros? Transformar Deus em uma espécie de benfeitor particular a quem se paga com culto e oração. Não seria o contrário daquilo que se pede, que se pode esperar de Deus, que é Pai de todos? Ou seja, existe, né, essa questão. Será que Deus poderia aprovar, recompensar egoísmo, comportamento, interesseiros, indiferenças pelo bem de todos ou pelo bem dos outros? O que a gente pode entender dessa pergunta, gente? Será que Deus se agrada de comportamentos interesseiros, de pessoas egoístas, indiferenças dos outros? Claro que não, né? Ele nos criou único, igual, semelhante. Então, tudo em relação ao que a gente acabou de citar, realmente ele não se agrada, ele não aprova, certo? O egoísmo, o interesse, sempre se dá bem, né, à custa dos outros, sem olhar para o teu próximo, sem dar a mínima importância. Se você estiver bem é o que importa, né? Deus não se agrada. Quando nós estamos bem, realmente Ele quer que nós procuramos ajudar aqueles que necessitam, ok? Os profetas na Bíblia tiveram muito o que dizer sobre o que Deus queria daqueles que se apresentavam no templo para rezar e oferecer sacrifícios, e não usaram palavras suaves para quem achava que Deus se contentava só com a adoração. Quer ver? Tem aí alguns versículos, né? Isaías. Primeiro, eu abomino as vossas festas. Elas me são molestas, estou cansada dela. Quando estendeis vossas mãos, eu desvio de vós os meus olhos. Quando multiplicai vossas preces, não a ouço. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão, defendei a causa das viúvas. E tem mais outros, né? Aonde Deus cita que não adianta nós estarmos realmente buscando a Ele, na casa dEle, né, fazendo as orações a Ele, se o nosso coração não está da forma que Ele quer. Nós estamos levando o quê? Uma vida de aparência e dessa forma não estamos agradando a Ele. E Ele não vai agradar de receber aquilo que estamos fazendo. Ou seja, muitas pessoas vivem com essa aparência, né? Que buscar, a gente observa por fora a vida interior como que está, né? E o interior, o coração. Como que está esse coração? Então, Deus quer primeiramente que isso seja trabalhado de dentro para fora. As nossas atitudes, ela deva acontecer primeiramente lá de dentro, né? Do nosso coraçãozinho. Então, não adianta você viver uma vida mostrando para a sociedade de que busca, de que adora, né? De que cultua, de que presta essas orações a Deus, e se verdadeiramente o seu interior não é o que você está fazendo, né? Não é o que você está demonstrando. Jesus concorda inteiramente com essas advertências de Isaías. Ele fica bem zangado com o pessoal que acha que pode acertar suas contas com Deus só com orações e cerimônias bonitas no templo. Para caso assim, repete a palavra do próprio livro de Isaías. Olha só, este povo somente que me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, não adianta, né? Buscar esse Deus, adorar esse Deus somente com os lábios. Acabamos de ver isso em Mateus 15:8. Não adianta. Deus conhece o nosso coração e é disso que Ele quer saber, né? Pode conferir, é o que Isaías diz. E os motivos são os mesmos. Gente que reza, cumpre os chamados deveres religiosos e pensa que Deus não vê ou não se importa com o que acontece nas suas relações com o próximo. Olha só, mais uma vez ele nos adverte, né?
Se nós fizermos tudo isso e não tivermos a paz, né, interior, a relação com o nosso próximo, o amor pelo nosso próximo, de nada disso adianta, ok? Gandhi entendeu assim a ajuda de Deus. Deus responde à prece à sua própria maneira e não à nossa. Sim, quando fazemos as nossas orações, e elas têm que ser feitas da segunda forma, segundo a tua vontade, porque se ele não quiser, nada ele faz para nós, né? Então tem que fazer realmente a vontade dele, não a nossa. E qual seria a maneira de Deus responder? Não seria principalmente fazendo de nós pessoas melhores? Com grandeza para sermos sinal de tudo de bom que ele quer restituir a seus filhos e filhas? Com certeza. Né? Quando nós nos tornamos pessoas melhores, é isso do que ele se agrada, ok? Então, recebemos sim a ajuda de Deus, independente do que somos, o que fazemos, porque ele não faz nada para a gente sobre o que nós somos, certo? Ele não olha as nossas condições, ele faz isso. Ele nos responde em oração, ele ouve o nosso clamor, as nossas petições, estende as suas mãos, nos ajuda, é pela sua infinita misericórdia. Ok, meus queridos? Então, nós terminamos essa aula de hoje e aprendemos uma coisa, né? Sejamos fiéis para com Deus, porque Ele também será para conosco. E à medida que recebemos deles, também possamos transmitir, repassar para aqueles que estão ao nosso redor, principalmente ao nosso próximo, né? E o amor, principalmente, é o que nós estamos precisando nesses últimos dias, mais e mais. Ok? Fica aqui terminada a nossa aula. A nossa atividade vai ficar na descrição do vídeo. E até a nossa próxima aula.